E aí, pessoal do bem? Tudo na paz, tudo na tranquilidade por aí? Espero que sim, que tudo esteja bem, na tranquilidade, viu? Estamos chegando para o nosso dedinho de prosa de hoje. Tava aí esperando o nosso dedinho de prosa. O Liel só fala coisa que não deve falar, né? Tem que falar, gente, tem que falar. Tem gente que fala que crítica não resolve. O que resolve é na hora da votação. Mas se você não critica, as pessoas vão achar que tá tudo bem. Se você critica, as pessoas vão perceber que não está tudo bem e que muita coisa precisa e necessita ser melhorada, né? Algumas pessoas andaram me perguntando: Ricardo Liel, você não vai comentar nada sobre o caso do Sérgio Moro, do Dallagnol? Você tá quietinho, não vai falar nada? Você que sempre defendeu o Sérgio Moro, sempre elogiou o Sérgio Moro pelas ações, pelas atitudes, tá quieto? Não vai falar nada? Vou falar sim, gente, claro que eu vou falar. Respondi para essas pessoas que me perguntaram sobre essa situação, que eu ia comentar sim sobre esse caso. Eu estava esperando um pouco mais, né, para ver até onde toda essa história ia chegar. E confesso a vocês que eu estou decepcionado, né? Decepcionado mesmo com as ações de Sérgio Moro. Não se combate, gente, corrupção sendo corrupto. A verdade é essa. Não se combate corrupção sendo corrupto. Os meios não podem justificar o fim. Os meios não podem justificar o fim. Se combate corrupção sendo honesto, usando das leis, das regras. É assim que se combate corrupção. E a gente fica triste, né? Fica chateado com essas descobertas de Sérgio Moro, do Dallagnol, e a gente chega à conclusão que, na verdade, Sérgio Moro não estava ali fazendo justiça pelo Brasil, justiça essa a qual nós gritamos nas ruas, gritamos nas redes sociais, gritamos nos microfones e falamos entre nossos amigos. Na verdade, tudo ali fazia parte de uma campanha eleitoral para tirar um governo e colocar outro no poder. Tirou-se um governo corrupto, um governo cheio de problemas, e colocou-se outro governo corrupto, outro governo cheio de problemas, né? Trocou-se 6 por meia dúzia. E é triste saber que toda aquela ação de Sérgio Moro contra a corrupção, em defesa da Lava Jato, não passou de campanha eleitoral, né? É triste saber que todos os novatos, todos os deputados, senadores, governadores, presidente da República, que foram eleitos na última eleição e estavam nas ruas contra a corrupção, contra a bandidagem, em defesa do Brasil, na verdade eles estavam ali fazendo campanha política, em defesa de si próprio. Estavam pouco se lixando para o Brasil, estavam pouco se lixando para a corrupção. Na verdade, eles estavam nos usando, porque nós fomos usados por essa direita, porque criou-se no Brasil uma direita e uma esquerda. Eu não sou direita, eu não sou esquerda, eu não sou centro, eu sou um brasileiro pagador de impostos, que não aceito a coisa errada, seja de quem for, né? A Joyce, o Bolsonaro, o Sérgio Moro, o rapaz lá do canal Mamãe Falei e tantos outros políticos eleitos na última eleição usaram as manifestações e os manifestantes que foram às ruas contra a corrupção, contra a roubalheira, para se elegerem, para ganhar a eleição, né? Eu não ouço
esses políticos que foram eleitos novos, não ouço eles, por exemplo, criticando o laranjal do PSL, do partido do Bolsonaro. Eu não ouço a dona Janaína Pascoal, que também usou as manifestações, que também usou o impeachment de Dilma Rousseff, que nos usou para ser eleita, porque era contra a corrupção, contra a roubalheira, contra a coisa errada que o país estava passando. Eu não ouço dona Janaína Pascoal se manifestando contra as coisas erradas do partido dela, do presidente dela, do PSL, do Bolsonaro. Eu não ouço ela falar das ações suspeitas de Flávio Bolsonaro. Porque, olha, gente, não vem me passar um testado de burrice. Não venham me passar um atestado de burrice. Ninguém vai ao banco com 100 mil reais. Ninguém. Mas ninguém vai ao banco com 100 mil reais e pega esses 100 mil reais e deposita na boca do caixa eletrônico. Pega lá 50 envelopes e coloca 2 mil, aí preenche um por um, sendo que a pessoa pode ir lá dentro no banco e ser atendido por uma pessoa, o banco em funcionamento, e fazer um único depósito de 100 mil reais, com mais segurança. E o Flávio Bolsonaro passou esse atestado de burrice para todo cidadão brasileiro. E eu não ouço essas pessoas que criticaram a corrupção do PT, que criticaram a corrupção do Lula. Eu não sou lulista, eu não sou petista. Eu sou honesto, eu sou justo. Eu não ouço essas pessoas criticando essas ações do Flávio Bolsonaro. Sérgio Moro, caçador de corruptos, o pai da Lava Jato, prendeu Lula, prendeu uma centena de empresários e políticos brasileiros. Até agora eu não vi Sérgio Moro se pronunciar contra o tal do assessor de Flávio Bolsonaro. Até agora eu não vi o senhor Sérgio Moro, ministro da Segurança, da Justiça, eu não vi até agora Sérgio Moro se pronunciar contra as ações suspeitas de Flávio Bolsonaro. Eu não vi. A pergunta que eu estou fazendo é a seguinte: Sérgio Moro, você está a serviço da nação ou você está a serviço da família Bolsonaro? Porque Bolsonaro já deixou claro e já falou, se você duvida, procura aí nas internets que você vai ver. Bolsonaro já disse: aquele que for contra o governo será caçado e mandado embora. Sérgio Moro até agora não moveu uma palha para prender o assessor do senhor Flávio Bolsonaro. Uma palha. Mas espera aí, gente. O Sérgio Moro condenou Lula porque, na visão de Sérgio Moro, Lula é dono de um apartamento no Guarujá, é dono de um sítio, porque foram ações suspeitas que Lula cometeu, na visão de Sérgio Moro, enquanto juiz. Ué, e na visão da mesma pessoa, as ações de Flávio Bolsonaro não são suspeitas? Detalhe, gente, no do Lula, não se tem assim uma prova real, né? Tem lá a assinatura do Lula que ele comprou o sítio, que ele comprou o apartamento. Não tem. No caso do Flávio Bolsonaro tem, gente. Tá lá, o dinheiro foi depositado na conta do Flávio Bolsonaro. Vários depósitos de 2 mil reais foram depositados na conta de Flávio Bolsonaro. Há denúncias que isso é propina paga por funcionários da Alerj do Rio de Janeiro para Flávio Bolsonaro. E até agora o senhor Sérgio Moro, como ministro da Segurança e da Justiça, e a Polícia Federal não tem uma ação de investigação contra Flávio Bolsonaro. Até agora Sérgio Moro não fez absolutamente nada pelo Brasil à frente do Ministério da Segurança brasileira. Absolutamente nada. Enquanto ministro, custando uma fortuna para todos nós, Sérgio Moro não fez absolutamente nada. Aí estão dizendo o seguinte: ô Ricardo Liel, mas cometeram um crime contra Sérgio Moro.
porque foi hackeado o telefone dele. E se foi hackeado, Ricardo Liel, é crime. Ok. Se foi crime, que punam então os criminosos. Mas um crime não pode invalidar o outro, gente. Um crime não pode invalidar o outro. Pelas atitudes de Sérgio Moro à frente do ministério, eu começo a imaginar o seguinte: que Sérgio Moro não estava lá para fazer justiça, estava lá para fazer campanha política. Campanha política. O que está errado. O que não se pode fazer. É simples assim. Não, mas foi hackeado o telefone dele, isso é crime. Ok, então prende o hacker. Se foi crime que esse hacker cometeu, então prende esse cara. Só que o crime do hacker não pode ser maior do que o crime que o Sérgio Moro cometeu. Como lá na época em que Dilma cometeu um crime junto com Lula, quando o telefone do Lula estava grampeado pela Polícia Federal e o Lula não sabia, Dilma liga para o Lula e diz para o Lula o seguinte: olha, eu estou mandando o Messias com um documento, você assina e você se torna ministro e foge do alcance da Polícia Federal. Quando a Polícia Federal for te prender, você apresenta o documento de que você é ministro e não pode ser preso pela Polícia Federal. A Dilma cometeu um crime. Mas aí, gente, essa prova contra a Dilma e contra o Lula, na época, ela foi invalidada. Não serviu como prova. Sabe por quê? Porque, segundo a polícia brasileira, a prova contra a Dilma e contra o Lula, na época, foi adquirida ilegalmente. E uma prova ilegal não pode ser usada como prova de um crime. Como é que é isso? Ou seja, uma prova adquirida ilegalmente não pode ser usada como prova de um crime. E agora a gente cai na mesma esparrela do Lula e da Dilma. Está todo mundo falando que as provas adquiridas contra Sérgio Moro e contra Dallagnol, contra outros responsáveis pela Lava Jato, cometeram um crime. Mas espera aí. Se cometeram um crime, e se Sérgio Moro, mais o Dallagnol, mais outras pessoas também cometeram um crime, então que todos sejam punidos. Que o hacker seja punido, mas que Sérgio Moro, que Dallagnol também sejam punidos pelo crime que cometeram. Como eu defendi lá atrás, na época da Dilma e do Lula, que o Lula e a Dilma deveriam ser punidos pelo crime que cometeu. Tudo bem. Ah, não serve como prova porque... Mas espera aí, vocês cometeram um crime. Pode não servir como prova, mas tá aí o crime evidente. O crime foi cometido. É como delação premiada, gente. Uma coisa que eu não aprovo é a delação premiada. Por que eu não aprovo a delação premiada? Porque quando o cara faz uma delação premiada, ele tem o perdão do crime que ele cometeu. Você entendeu? Lula tá preso por quê? Porque não fez uma delação premiada, senão estaria solto e perdoado pelos crimes a qual ele cometeu contra a nação. Eduardo Cunha tá preso por quê? Eduardo Cunha tá preso porque também não fez uma delação premiada. Todos que fizeram delação premiadas, todos que fizeram delações premiadas estão soltos e foram perdoados pelo crime que cometeram contra a nação. Então a delação premiada, ela é vantajosa para o criminoso. As provas adquiridas contra Sérgio Moro, contra Dallagnol, na época contra Dilma e contra o Lula, não podem ser usados como provas porque foram adquiridas ilegalmente. E eles são absolvidos do crime que cometeram porque as provas adquiridas são ilegais. Você entendeu? Você entendeu como é a justiça brasileira? Ela é toda torta. Provas adquiridas ilegalmente absolvem o criminoso. Dilma e Lula foram absolvidos na época do crime que ela cometeu e o Lula cometeu, foram absolvidos porque a prova que
contra a Dilma e contra o Lula não tinha validade porque foi adquirida ilegalmente, sem autorização judicial. Repete-se o caso agora contra Sérgio Moro e Dallagnol. As provas adquiridas contra Sérgio Moro e Dallagnol não servem porque foram adquiridas ilegalmente. Contudo, porém, as provas adquiridas, elas inocentam o criminoso. Eles não podem ser punidos pelo crime a qual cometeram, porque as provas são ilegais. As provas são verdadeiras. Olha, detalhe é isso. As provas adquiridas são verdadeiras, mas não podem ser usadas porque foram adquiridas ilegalmente. E quando se adquire uma prova ilegalmente, ela inocenta o criminoso. Quando um criminoso faz uma delação premiada, a delação premiada o inocenta. Porque todos que fizeram delação premiada desde o surgimento da Lava Jato estão soltos, foram absolvidos, porque não podem ser julgados, porque está nos termos da delação premiada. Todos estão soltos porque fizeram delação premiada. E se Lula tivesse feito delação premiada, estaria solto, porque a absolvição do criminoso está na delação premiada. A absolvição do criminoso está em adquirir as provas de modo ilegal. É lamentável, é triste saber isso. O Brasil precisa voltar no tempo. Pessoas que eu particularmente, vou falar da minha pessoa, que eu acreditava que era honesto, uma pessoa que era honesta, na minha visão, gente, honestíssima, que dava para você. Agora surgem essas mensagens dizendo que tudo fez parte de uma tramóia para derrubar um governo, para assumirem o poder. Lá atrás, Sérgio Moro, Bolsonaro já se conversavam. É triste a gente chegar a essa situação. Dá a impressão que não se tem mais para onde correr. Que credibilidade tem agora Sérgio Moro? Muita gente ainda o defende. Ok. Muita gente ainda o defende. Eu fui um dos maiores defensores de Sérgio Moro. Se você procurar nas minhas redes sociais aí, o que vai ter de elogios a Sérgio Moro é brincadeira. Mas que infelizmente me decepcionou e decepcionou o Brasil, porque usou de meios sujos, de meios criminosos para prender Lula, para acabar com o PT. A gente tem que ser coerente. Não devemos concordar com a coisa errada. Nós não podemos querer justiça praticando a injustiça. Ou você é contra a coisa errada, ou você não é contra a coisa errada. Não existem meios termos, gente. É isso que o brasileiro tem que ter na cabeça, não existe meios termos. Se Sérgio Moro, se Dallagnol cometeu crimes na Lava Jato, devem ser punidos e responder por esse crime. A gente tem que parar de achar que as pessoas que a gente gosta, que a gente admira, têm liberdade para fazer o que quer. Não se tem. Pergunto para você o que está fazendo o Sérgio Moro como ministro. Até agora, nada. Está protegendo a família Bolsonaro, está protegendo Flávio Bolsonaro, está protegendo Queiroz, assessor de Flávio Bolsonaro, com um caminhão de denúncias. Até agora você não viu uma ação de Sérgio Moro contra Queiroz, porque Queiroz faz parte da família Bolsonaro. E Sérgio Moro não é ministro para defender o brasileiro, não é ministro para defender o Brasil. Sérgio Moro, ele é ministro para defender a família Bolsonaro, e tenho dito. É lamentável a gente ver isso, mas é a grande verdade. Meu abraço para você, meu carinho, até uma próxima, se Deus quiser.
Eu não sei se nós temos expectativa de futuro, né? O que o futuro nos reserva. Até uma próxima. Tchau.